Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Hoje eu estou aqui no dia 5 de julho de 2021, às 7h42 da manhã, fazendo esse vídeo sobre o paganismo, sobre o que é Natal realmente e o paganismo que envolve isso. Se você é uma pessoa convertida, se você hoje não segue mais imagens, esculturas, não bebe, não fuma, não usa drogas em si, lícitas ou ilícitas, você tem que entender o que é paganismo. Hoje vou fazer esse vídeo e espero que você goste. Desde já não se esqueça, comente, dá um like, se inscreva no canal, me ajuda muito. E compartilha. Não perca essa oportunidade de você ter um pouco mais de conhecimento da Bíblia e, que é o fundamental, ter o direito à salvação. Meu nome é Oliveira e desde já eu peço bênçãos sem medidas para a sua vida e a vida da sua família. Assim seja. Muito obrigado. Bom vídeo. Então, o vídeo começa assim. O Natal e o paganismo. Provas na história e na Bíblia. Se você tiver condições, você pode procurar tanto na internet como na sua biblioteca aí do seu estado, ou do seu bairro, ou da região que você mora. A Enciclopédia Católica, da edição de 1911. E essa enciclopédia fala o quê? O que está escrito nela? A festa do Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da igreja. Os primeiros indícios dela são provenientes do Egito. Os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano se encontravam na festa do Natal. Ponto. Orígenes. Um dos chamados pais da igreja. Ver mesma enciclopédia acima. Não vemos nas escrituras ninguém que haja celebrado uma festa ou celebrado um grande banquete no dia do seu natalício. Somente os que erram ou pecadores, aí depende daquilo que você quer falar, né? Como Faraó e Herodes, celebraram com grande regozijo o dia em que nasceram neste mundo. Autoridades históricas demonstram que durante os primeiros 3 séculos da nossa era, isso é, depois da crucificação do Salvador, os salvos não celebraram o Natal. Esta festa só começou a ser introduzida após o início da formação daquele sistema que hoje é conhecido como Igreja Católica Apostólica Romana. Isto é, a partir do século IV, 400 anos após a crucificação. Somente no século V foi oficialmente ordenado que o Natal fosse observado para sempre, como festa cristã. No mesmo dia da secular festividade romana, em honra ao nascimento do Deus Sol, Ra. O nome do Deus Sol é Ra. Já que não se conhecia a data exata do nascimento do Salvador. Se fosse da vontade do Criador que guardássemos e celebrássemos o aniversário do nascimento do Salvador, ele não haveria ocultado sua data exata, nem nos deixaria sem nenhuma menção a esta comemoração. Em toda a Bíblia, me perdi aqui. Ao invés de envolvermos numa festa de origem não encontrado na Bíblia, mas somente no paganismo, somos ordenados a adorar ao Criador, a relembrar biblicamente a ressurreição do nosso Salvador
e biblicamente pregar esta ressurreição e seu significado, a vitoriosa ressurreição do nosso Salvador, sua próxima vinda gloriosa, sua mensagem de salvação para os que creem verdadeiramente e perdição para os que não creem verdadeiramente. Então, essa primeira parte eu estou tentando te explicar que não existe aniversário, biblicamente falando, da ressurreição ou da morte ou do nascimento do Salvador que você conhece como Jesus Cristo. O nome Jesus, J-E-S-U-S, é uma junção de duas palavras. J-U significa, no grego mais arcaico, uma coisa, e o S-U-S é sobre algum tipo de divindade. O J-U, pelas pesquisas que eu tenho feito direto na internet, buscando em livros, conversando com pessoas, o J-U, quando você faz uma derivação de um latim mais arcaico, de um grego mais arcaico, você encontra como porco, uma derivação de porco. E SUS, S-U-S, é uma derivação do alado, do que voa. Então fica assim, o porco alado. Em algumas anuenses, o JE, também pode ser o cavalo alado, ou o homem alado. Mas compreenda, eu não falo Jesus é por causa disso. Então eu prefiro falar Salvador, denominar como meu Salvador. Não é que eu dou o nome Salvador, não. Eu denomino como meu Salvador. Por isso que eu falo Salvador no lugar de Jesus. E Deus é uma derivação do nome grego de Zeus. Zeus e Deus é a mesma coisa, só que foi mudado. A própria Bíblia que você hoje lê e acha que é santa, ela, até o meado do século XX, 1940, 1950, você encontrava as Bíblias com o nome Iesus. Iesus. Que aí sim, o IE é derivação mesmo do porco. O JE às vezes você também encontra como cavalo. Mas a questão não é essa. A questão é você entender sobre o paganismo. Se você ainda não entendeu sobre o nome, deixa quietinho. Só compreenda que todos os nomes que estão na Bíblia são nomes latinos. E nome não se traduz em país nenhum. O seu nome, Marcos, Antônio, José, Silva, não importa. Vai ter a mesma sonoridade em qualquer país. Não se traduz. Tá? Não se traduz. Tem muitos que querem falar, mas nos Estados Unidos é Michael e aqui é Miguel. Mas não se traduz. Michael é lá e Michael é aqui. Chama o Michael aqui de Miguel para ver se ele te atende. Michael é Michael. Depois, se você explicar para ele que dá da fonética, né, caso do som do nosso nariz, da nossa escola vocal, Michael no Brasil é Miguel, e ele se acostumar com o nome Miguel, talvez ele lhe atenda, mas vai ser um apelido. Não é que seja o nome dele é Michael. John, João. John, João. Chama ele de João aqui, para ver se ele te atende. Não atende, é John. Se você explicar para ele que foneticamente João e John é a mesma coisa e ele quiser reconhecer João como nome dele, ele vai te entender, mas vai ser só um apelido, porque o nome dele é John. Está escrito de uma forma diferente de João. Entenda isso, não deixa ninguém te enganar. Orígenes é o nome de uma pessoa, tá? É porque eu tava lendo aqui e eu tô lendo de primeira. Eu não li 2, 3, 4 vezes para depois falar, não. Eu li de primeira. Orígenes é o nome de uma pessoa. Aqui, quando eu falei sobre o quarto e o quinto século, porque assim, o que é o quarto século? O século ele começa a partir do 00, isso é,
Até o ano 2000 era século 20. A partir de 2001, século 21. Século 21. Então até o 00 pertence ao século passado. Então aqui está falando se é o quarto século, então vai do ano 301 a 400, depois do Salvador ser crucificado, morto e ressuscitado. O século 5 vai do ano 401 ao 500, tá? Então, tô só falando assim para você entender melhor aqui. Aí a parte que eu falo sobre, se fosse da vontade do Criador que guardássemos e celebrássemos o aniversário do Salvador, isso é o seu nascimento, ele nos daria um mês, nos daria a estação do ano, nos daria qualquer coisa que entendêssemos que aquela data específica foi o dia que ele nasceu. Mas ele não nos deu. A única coisa que temos é que não era inverno e que havia-se muito calor na época. E lá, mês de dezembro, neva. Cria calotas de 1 metro de altura de neve. Então era impossível ter pessoas do lado de fora com seus animais pastando. Era impossível. E fora que a própria história, se você for correr atrás aí, você vai entender qual é a data do censo, porque existe lá descrição de mais ou menos quando foi o censo. E quando eu falo sobre salvação e perdição, é porque tanto eu que sou convertido como você que é convertido, a nossa luta é para a nossa salvação. E aqueles que não creem já estão perdidos, porque não crê, como é que vai ser salvo? Ah, meu filho, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu esposo, minha esposa, se não crê, está perdido. Por isso que a nossa luta é diária. Vamos para a segunda parte agora. Vamos lá. Então, continuemos o estudo. A segunda parte do estudo, Natal e o paganismo. A primeira pergunta que eu já vou fazer e logo mais vou responder é: o unigênito não nasceu em 25 de dezembro, você sabia? Quando ele nasceu, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. É só você ler lá no livro de Lucas, que é o segundo livro do Novo Testamento, capítulo 2, versículo 8. Isto jamais pôde acontecer na Judéia durante o mês de dezembro. Mas por quê? Os pastores tiravam seus rebanhos dos campos em meados de outubro, e ainda mais à noite. Os abrigavam para protegê-los do inverno que se aproximava, tempo de muito frio, que chega a nevar, e de muitas chuvas. A Bíblia, mesmo provando em Cantares, capítulo 2, versículo 1, e Esdras, capítulo 10, do versículo 9 ao 13, que o inverno era a época de chuvas e que tornava impossível a permanência dos pastores com seus rebanhos durante a fris da noite no campo. E também pouco provável que um recenseamento fosse convocado para a época de chuvas e frios. Lucas capítulo 2, versículo 1. Outra pergunta agora, para a gente continuar. Como é que esta festa se introduziu nas igrejas? Dentro de tantos livros que a gente pode descobrir tanto na internet como nas bibliotecas, a gente pode até querer determinar uma data, mas não existe nada relacionado à data. Então, não se pode determinar com precisão até que ponto a data destas
festividade teve origem na pagã Brumália, 25 de dezembro, que seguia a Saturnália, do dia 17 a 24 de dezembro, e comemorava o nascimento do deus Sol, no dia mais curto do ano. As festividades pagãs de Saturnália e Brumália estavam demasiadamente arraigadas nos costumes populares para serem suprimidos pela influência cristã. Essas festas agradavam tanto que cristãs viram com simpatia uma desculpa para continuar celebrando-as sem maior mudança no espírito e na forma da sua observância. Pregadores cristãos do Ocidente e do Oriente Próximo protestaram contra a frivolidade indecorosa com que se celebrava o nascimento do Salvador, enquanto os cristãos da Mesopotâmia acusavam a seus irmãos ocidentais de idolatria e de culto ao sol por aceitar uma cristã essa festividade pagã. Recordemos que o mundo havia sido pagão. Então vamos lá, vou tentar explicar um pouquinho sobre essa questão aqui. A festa pagã Saturnália e Brumália, ela é muito mais um restício do inverno para a primavera. Então, a comemoração ali, quando você comemora 25 de dezembro, você está comemorando sobre o ato da primavera e também sobre o aniversário de Tammuz, que depois eu explico quem é Tammuz e por que Tammuz é lembrado nessa época, tá? Mas essa é a verdadeira questão para você entender. Vamos ao terceiro capítulo, porque isso é muito importante que você entenda o que é paganismo, para você sair do paganismo. Vamos lá. O que eu estou querendo te mostrar aqui, junto ao que eu estou te falando aqui? Eu vou tentar te explicar aqui. Quando se é falado que lá no povo do Yahudim, lá neva, porque realmente neva, e mais ou menos a partir de outubro, lá é inverno. Outubro, novembro, já é inverno. E o inverno pode se estender até final de janeiro, mais ou menos. Com chuvas, ventanias, gelo. Então seria impossível fazer um censo durante o inverno. Seria impossível fazer um censo durante o inverno. Seria mais cômodo começar o censo na primavera, para dar tempo das pessoas saírem dos seus locais, porque você tinha que abandonar tudo. Se você tinha uma casa, você tinha que pegar tudo de dentro da tua casa, mulher, filhos, e ir embora. Abandonar tudo, porque você levava, no mínimo, dependendo da distância, uma semana para ir, uma semana para voltar, fora o tempo que você ficava lá, porque não era assim, chegar e fazer, não era. Era fila, era tumulto, enfim. Então bora botar que você ficava aí no mínimo 30 dias fora para fazer o censo. Isso você em uma semana de distância. Imagine aquelas pessoas que vinham do Egito, que vinham da Grécia, que vinham de outros países, que eram muito mais longe. Tinha que cruzar todo um deserto, todo uma ladrão e tantas outras coisas que você tem que entender que naquela época não era fácil. Se hoje em dia não é fácil para nós, imagine naquela época.
Então foi muito mais aceitável começar dentro da primavera e terminar no outono, porque dava o tempo de. Porque assim, o rei promulgava a lei, carimbava. E depois os homens, os soldados, tinham que pegar a cópia daquilo que o rei escreveu, a cópia, e se alastrar por todo o país, pelas 12 tribos. Depois para outros países, se assim pudesse entrar em outros países, ou pelo menos botar na fronteira. Então, assim, dentro da sua capacidade, esse censo levou aí uns 3 meses para ser concluído. Então, com toda certeza, o censo ele começou a ser redigido na primavera, foi feito no verão e terminou no outono. Isso se a gente contar sobre chuvas de verão, tempestade de primavera, que também dificulta muito. Mas a questão não é essa. A questão é que eu estou só tentando te explicar para você entender que não foi no mês de dezembro que houve um nascimento do Salvador lá no povo Yahudim. Também existem outras questões que eu não vou entrar no mérito não. Eu já te falei sobre a Saturnália, que é a festa de Saturno, e Brumália. Quando houve a dispersação, quando houve o acusamento, porque assim, entenda o que eu vou te falar. Por que existe pecado? Porque existe o quê? Um acusador. O acusador, ele é o próprio demônio. Então, quando você abre a tua boca para acusar, quando você abre a sua boca para falar que o outro está errado, você é o próprio demônio. Por isso que não é para se julgar, não é para se julgar ninguém. Então, preste atenção nisso. Eu estou te falando essa segunda parte aí, mas eu também quero que você entenda que eu vou ficar. Esse estudo tem 12 partes. Eu não sei se eu vou parar agora na terceira ou na quarta parte. Eu ainda tô vendo aqui. Mas se eu parar na terceira, eu vou deixar o restante do estudo para uma outra parte. Senão eu vou ficar o dia todo aqui e eu tenho que trabalhar. Mas vamos lá, vamos para a terceira parte. Vamos lá. Recordemos que o mundo romano havia sido pagão antes do século IV. E os cristãos eram poucos, embora estivessem aumentando em número. Isso é, vou agora começar a terceira parte do estudo sobre o Natal e o paganismo. E eu gostaria muito que você entendesse agora o que eu vou ler, porque isso aí é o meu estudo que eu estou lendo para quem tem problema de vista ou que não sabe ler. Eu estou tentando pegar todos os estudos que eu fiz, passando para a voz, para que as pessoas consigam escutar o que eu tenho para ensinar. Não só ver, mas escutar. Por isso que eu estou falando o que está escrito aí na tela. Então vamos lá. Aumentando em número. E eram perseguidos pelo governo e pelos pagãos. Pagãos são todo aquele que não é convertido. Se você é uma pessoa religiosa que defende a placa da tua igreja, não importa qual que seja, se é uma igreja evangélica, se é uma igreja católica, se vocês não se denominam católicos como os testemunhos de Jeová, como os adventistas, porque eles usam a Bíblia, mas não se julgam católicos, porque eles acreditam que tem um conhecimento que os católicos e os evangélicos não têm. Mas se usa a Bíblia católica, automaticamente tem a doutrina católica. Mesmo que a Testemunha de Jeová ela tem a própria Bíblia, que mudou alguns textos,
mas a doutrina que está ali é católica. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora não. Não quero discutir sobre essa questão. Eu quero que vocês entendam que a primeira coisa que você pode fazer é se converter. É deixar de seguir o sistema. É deixar de ser religioso. Então vamos continuar aqui o que eu estou lendo. O mundo romano começou a aceitar este cristianismo popularizado e os novos adeptos somaram a centenas de milhares. Tenhamos em conta que esta gente havia sido educada nos costumes pagãos, sendo o principal daquela festa idólatra de 25 de dezembro. Era uma festa de alegria, carnal, muito especial. Agradava ao povo. Não queriam suprimi-la. O artigo já citado na The New Scrap Herald, enciclopédia da Religious, revela que Constantino e a influência do maniqueísmo, que identificava o filho do Criador com o Sol, levaram aqueles pagãos do quarto século que tinha pseudamente se convertido em massa ao pseudo-cristianismo a adaptarem a sua festa do dia 25 de dezembro ao nascimento do Sol, dando-lhe o título de Dia do Natal do Filho do Criador. Assim foi como o Natal se introduziu em nosso mundo. Ainda que tenha outro nome, continua sendo em espírito a festa pagã do culto ao Sol. Apenas mudou o nome. Podemos chamar de leão a uma lebre, mas por isso ela não deixará de ser lebre. A enciclopédia britânica diz: a partir do ano 354, na nossa era, isso é depois da crucificação, alguns latinos puderam mudar de 6 de janeiro para 25 de dezembro a festa que até então era chamada de Mitraica, o aniversário do invencível Sol. Os sírios e os armênios, idólatras e adoradores do Sol, apegando-se à data de 6 de janeiro, acusavam os romanos, sustentando que a festa de 25 de dezembro havia sido inventada pelos discípulos de Cerinto. A verdadeira origem do Natal. O Natal é uma das principais tradições do sistema corrupto chamado Babilônia, fundado por Nimrod, neto de Cã, filho de Noé. O nome Nimrod se deriva da palavra Marad, que significa rebelar. Nimrod foi poderoso caçador contra o Criador. É só você ir lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo 10, versículo 9. Para combater a ordem de espalhar-se. Então, o que eu quero falar com vocês sobre essa questão? O que eu quero falar aqui sobre essa terceira parte? É que os cristãos, embora era em pouco número, eles tinham uma qualidade de cura e libertação fantástica, ao qual a partir do quarto século, do ano 301 ao ano 400, o imperador, ele entendendo sobre a força sobrenatural que existia naquele meio, ele se converteu e dali ele passou a ter doutrinas católicas, porque o nome católico significa universal. Quando você traduz o nome católico, você vai entender que significa universal. Não tem nada a ver com a Igreja Universal. Estou falando de tradução. Então, quando você fala eu sou universal, ou quando você fala eu sou católico, você está falando a mesma coisa. Que um é o mesmo nome do outro. Por isso que uma religião aceita tudo e a outra também aceita tudo. Por isso que o nome é universal.
Universal e católico é a mesma coisa. Então o que acontece? Quando o povo começou a aceitar, eles não quiseram se apartar de certas doutrinas que já tinha lá no mundanismo. E o politicamente correto não existia naquela época. Naquela época era espada numa mão e dinheiro na outra. Não está muito diferente de hoje em dia não, mas o politicamente correto não existia. A enciclopédia britânica, ela nos dá uma data a partir do ano 354. Eles tiraram o dia 6 de janeiro e botaram para 25 de dezembro. Na verdade é a mesma coisa, tá? Então, se depois você quiser também ir lá e ver em Nimrod, Gênesis capítulo 10, versículo 9, tu pode ir lá também, tá? Vamos à quarta parte, para esse vídeo não ficar muito longo. E espero que você esteja entendendo. Seja abençoado, seja abençoado. Vamos lá, quarta parte. E assim a gente parte para a quarta parte do estudo sobre o Natal e o paganismo. Irei dividir essas 12 páginas em pelo menos 3 partes para entendermos. Então hoje vou encerrar essa primeira parte nessa página aqui, nessa quarta parte do estudo, nessa quarta página. E começa assim: criou a instituição de ajuntamentos, isso é, cidades. Construiu a Torre de Babel, a Babilônia original, como um quádruplo desafio ao Criador. Ajuntamento, tocar os céus, fama eterna, adoração aos astros. Fundou Nínive e muitas outras cidades. Organizou o primeiro reino deste mundo. Isso tudo é Nimrod, tá? Se você não sabe. A Babilônia é um sistema organizado de impérios e governos humanos, de exploração econômico e de todos os matizes de idolatria e ocultismo. Nimrod era tão pervertido que, segundo escrito, casou-se com a sua própria mãe, cujo nome era Semiramis. Depois de prematuramente morto sua mãe e esposa, propagou a perversa doutrina da reencarnação de Nimrod em seu filho Tamuz. Ela declarou que em cada aniversário de seu Natal, isso é, nascimento, Nimrod desejaria presente em uma árvore. A data de seu nascimento era 25 de dezembro. Aqui está a verdadeira origem da árvore de Natal. Semiramis se converteu e muitos a conhecem como Rainha do Céu. E Nimrod, sob diversos nomes, se tornou o Divino Filho do Céu, depois de várias gerações desta adoração idólatra. Se você prestar atenção, a Igreja Católica, ela tem Maria como a rainha e Jesus como seu filho rei. Isso tudo vem da Babilônia, da prostituta do mundo. Nimrod também se tornou um falso Messias, filho de Baal, o Deus Sol. Neste falso sistema babilônico, a mãe e o filho Semiramis e Nimrod, encarnado em seu filho Tamuz, se converteram nos principais objetos de adoração. Esta veneração de a Madonna e seu filho, o par mãe influente mais filho poderoso e obediente à mãe, se estendeu por todo o mundo com variação de nomes segundo os países e línguas. Por surpreendentemente que pareça, encontramos o equivalente da Madonna, da Maria Latria, muito antes do nascimento do Salvador. Nos séculos 4 e 5, os pagãos do mundo romano se converteram em massa ao cristianismo, levando consigo
suas antigas crenças e costumes pagãos, dissimulando-os sob o nome cristão. Foi quando se popularizou também a ideia de a Madonna e seu filho, especialmente na época do Natal. Os cartões de Natal, as decorações e as cenas de presépio refletem este mesmo tema. A verdadeira origem do Natal está na antiga Babilônia, está envolvida na apostasia organizada que tem mantido o mundo no engano desde há muitos séculos. No Egito sempre se creu que o filho de Ísis, nome egípcio da rainha do céu, nasceu em 25 de dezembro. Então, o que acontece? Irei agora te explicar um pouquinho sobre isso aqui. Não vou entrar muito profundo não, para não embolar sua cabeça, mas vou te explicar. E é uma coisa simples. Primeiro, para você entender, vamos lá. A reunião que houve no ano 297, depois da crucificação, morte e ressurreição do Salvador, chamado Tratado de Latrão. Foi uma reunião cujo os imperadores ali, junto com uma assembleia, se organizaram e entenderam o poder que tinha aqueles que seguiam o Salvador. As doutrinas de poder, cura, guerra. O verdadeiro convertido não tem medo da morte, eles não sofriam, eles não padeciam. Então, eles vendo aquilo, o próprio martírio de cada um que ali morreu de forma horrorosa, queimado, jogado a leão, crucificado, enfim, fizeram eles entenderem que eles poderiam sim seguir aquela doutrina, que mais tarde eles venham chamar de Cristo, mas o nome Cristo ou cristão vem de uma outra derivação. E essa derivação então fica assim, é um nome de derivação grega, que eu não entendo essa letra grega, mas parece um X, um P, um R, um O, um T, não sei. Mas mudando para português fica cristianos com acento no O, que significa seguidor de Cristo. Cristianos. Você pode procurar no Google, tá? A primeira vez que foi escrito alguma coisa sobre cristão, eles estavam em Antioquia, tá? E a derivação vem de cristianos, seguidor de Cristo. Então, se você tem seu nome cristiano, é a mesma coisa do que cristão, tá? Também fala sobre o Santo Evódio e de tantos outros aqui, Barnabé, Saulo, enfim. Eu tô buscando aqui no Google, tô olhando no Google, tá? Só pra eu ter certeza que eu ia falar teria como mais tarde, se alguém quisesse saber, procurar e achar. Então, o termo original cristão não tem nada a ver com Jesus, tá? Não tem nada a ver. Até porque Cristo significa aquele que é ungido, consagrado, designação única e específica. Isso é, se você já é ungido e consagrado, você é um Cristo. Não tem nada a ver com crucificação. É porque a religião, ela muitas vezes ela fala coisas que não tem nada a ver com o enredo. Mas Cristo é um substantivo masculino que é direcionado às pessoas que foram ungidas com óleo. Não tem nada a ver com crucificação. Então, eu estou te falando isso para você entender. Você também pode procurar o significado no Google, que você vai entender que eu não estou inventando.
Eu até também estou abrindo aqui para ver se o que eu ia falar também estava correto e teria como vocês acharem. Porque tudo aqui eu tenho que fazer de uma forma que você venha não criar dúvidas. Quando eu comecei a leitura aqui dessa quarta parte, eu comecei a falar sobre cidades, sobre um quádruplo desafio, que era o ajuntamento de pessoas, dele chegar até o céu, estão tentando até hoje, né, mas não conseguem, porque o planeta Terra, existe um cinturão no planeta Terra que não deixa nada daqui orgânico, nada orgânico, tá? É orgânico. Animal, pessoas, vírus, bactéria, o que for. Nada orgânico passa, tudo morre. A única coisa que consegue passar, e mesmo assim eu tenho desconfiança que não passa, são metais, porque a radiação é muito alta, é uma temperatura muito absurda. Então assim, eles ainda estão tentando chegar no céu, mas não conseguiram ainda. E a fama eterna e adoração aos astros, que a gente sabe que hoje os astros antigamente começavam pela Lua e terminava em Plutão, começava pelo Sol e terminava em Plutão, mas hoje a adoração vai a cantores, a pregadores, a artistas de televisão, de rádio, imagens, esculturas, montanha, árvore. Então hoje é amplo a falsa adoração. Porque a guerra é contra a sua cabeça. Hoje existe uma guerra para ver quem é que manda na sua cabeça. O Espírito Santo ou o Espírito das Trevas. Nesse exato momento, nessa confusão que está na sua cabeça aí, que você está passando ao escutar o que eu estou falando, ao que você está passando dentro do seu trabalho, dentro da sua família, é uma guerra espiritual. Seja forte que você vai vencer. Nimrod, Semíramis, Tammuz, depois eu entro nesse enlace aí, porque são coisas que não adianta eu falar superficialmente, mas se você quiser, o Google tá aí para você estudar sobre o assunto, embora você vai encontrar muito mais coisas erradas do que certas, porque é isso que os satanistas fazem, isso que os maçons fazem, falsas informações. Então você tem que ter um filtro muito bom na tua cabeça aqui, ó, para entender o que é falso, o que não é falso, tá? E aqui depois vem falando sobre o século IV, século V, vem falando sobre a ideia da Maria, da Virgem Maria, enfim. Então, basicamente é isso aí. Eu não vou muito me aprofundar não, porque o estudo já está bastante longo, mas eu gostaria muito que nesse momento, se você ainda não fez, você curtisse o vídeo, se inscrevesse no canal e compartilhasse, tá bom? Você vai ajudar muito o canal com isso. Hoje é segunda-feira, são 10 horas e 9 minutos. Eu fiquei basicamente quase 3 horas fazendo esse vídeo. Eu ainda agora vou formatar. Parece que é rápido, mas não é, né? Você vê aí 30, 40 minutos de vídeo e acha que é só 30, 40 minutos, mas não são. Lá no começo eu falei a hora que eu tava começando e agora eu tô falando a hora que eu tô terminando. 10 horas e 10 minutos. Eu ainda vou fazer o vídeo, vou montar o vídeo, então leva basicamente um dia inteiro. E eu espero que você goste. Até sexta-feira eu faço a segunda parte, se der a terceira, se der a quarta. Se não, vai esperando. Então eu vou fazer. Seja abençoado, você e sua família. Tchau.